aqui me perguntam por que o Bluebird ainda dura até hoje? Porque nós tivemos esse profissionalismo e a oportunidade de, em 75, ser fundado o Hotel Tropical Hotel, e nós ficamos no Tropical Hotel durante 35 anos tocando, até o fechamento do hotel. Eu acho que essa longevidade aí é devido às pessoas que administraram, as pessoas que tomaram conta do Bluebirds, o seu Adriano Bernardino Filho, e mais o Roberto, que ficou com o nome até os dias de hoje, ficou tocando a banda até os dias de hoje. Então, essa longevidade é o próprio Roberto Sá Gomes, que manteve o Bluebird. Quando nasceu, ele não tinha grandes intenções, né? Era um grupo de rapazes novos que tocavam e estavam a fim de fazer música e fizeram, né? Mas assim, depois de uns tempos, o grupo ele ficou tipo sendo uma escola para os músicos que passaram lá. De acordo com o saxofonista Jonassi, a longa história do Bluebirds se deve ao líder e dono da banda, Roberto Sá Gomes. A banda tem inúmeras histórias e várias formações ao longo de sua existência. Tenho a honra de ter feito parte da história do Bluebirds, afirmou o músico. A banda sempre contribuiu para a elevação musical de todos os músicos que por lá passaram. A banda hoje, reconhecida como Patrimônio Histórico de Manaus, se imortaliza na história das melhores do Amazonas. Isso com certeza imortaliza todos que fazem e fizeram parte dela. Então, para mim, já teve uma influência, né, na formação musical, na formação profissional, né? Acredito que todo mundo que passou lá sofreu uma influência na formação profissional, porque o grupo já tinha uma característica de profissional. A experiência, né, a experiência de vida musicalmente, né, a minha vinda aqui no Brasil, também teve essa felicidade de participar de uma das melhores bandas do meu conceito, né, de musicalidade, de profissionalismo e tudo mais, como é a banda Bluebird, né? Quando eu fui para lá eu era um guitarrista, né, tocava guitarra, e aí eu fui convidado, na verdade eu fui conduzido pelo Adriano Gifone, aí pegar a vaga dele. O Adriano Gifone estava indo para o Rio de Janeiro, né? Já tinha feito as malas e tudo mais, ele chegou comigo e disse assim, você não quer vir para cá? Né? Aí eu até não sei porque o Adriano me convidou, né? Porque eu ainda era um baixista principiante. Mas assim, o Adriano achou que... Acho que eu era o baixista que estava na bola da vez, que a gente chama. Eu estava disponível. Pega esse cara logo aí e bota aqui. Né? A banda estava ensaiada. Eu entrei ensaiando com a banda, né? E peguei todo o repertório que ele tocava muito bem. Né? E aí, tipo assim, nessa fase, tipo assim, eu me tornei um baixista de uma banda grande, com metais e tudo arranjado, um repertório diferente, né? Um repertório nacional e internacional muito bom, um outro nível, né? E aí já me influenciou em tudo. Então, me tornei baixista dentro do Bluebirds. Né? Já, tipo assim, eu não cantava lá, eu fazia o back vocal, mas a minha carreira de baixista começou lá, em 1980. Bluebirds tem grande contribuição para a valorização dos naipes de metais em Manaus. Uma das pioneiras a valorizar o uso dos metais, fazendo com que todos se qualificassem profissionalmente, contribuindo também para a alta competência profissional do grupo através do desempenho de cada um. Para mim, eu acho que eram fundamentais, porque eles completavam, naquela época tinha muita coisa que vinha dos Estados Unidos, também nos arranjos de grandes músicos como César Camargo Mariano, como Meirelles, e muita gente, os arranjadores que já estavam fazendo sucesso na área de Rio de São Paulo, além dos americanos, como Quincy Jones. Então, a gente tentava fazer o máximo que a gente podia, dentro das nossas possibilidades, né? Tirar os arranjos mais parecidos possível, que isso era um destaque assim, para a banda nos bailes, né? Fazia diferencial. As outras bandas, na época de Manaus, não tinham esses naipes. Então, a gente sempre tinha
no mínimo 1 ou 2 sopros, somando com o trabalho que era feito pelo Tito, e também com a vantagem de ter um ótimo guitarrista, que era o Aldo, que fazia as dobras também, e isso enriquecia bastante os arranjos. A gente dividia, trabalhava os naipes não só como naipe de sopro, mas com o arranjo geral das músicas. Assim, quando o Beto ele resolveu colocar os metais, ele criou toda uma linguagem, uma inovação dentro das bandas. Porque as bandas elas eram elétricas, né? Instrumentos elétricos, órgão, as guitarras, os baixos, percussão, a bateria, era isso. Mas assim, quando ele botou metais, ele acabou influenciando todas as outras bandas que botaram metais também. Os Aristocratas botou metal, eu acho que os Embaixadores colocou metal também, na época que eu estava lá. Nós tínhamos 2 caras lá, o Odail e Cabo Dilson, né, ambos da PM. Tocavam lá com a gente. E depois, tipo assim, quase todas as bandas colocaram metais. 1 ou 2 metais, o quarteto de metais. Mas o Beto colocou o quarteto mesmo. São os contracantos, né? Chamados contracantos. Sim, eu acho que sim, porque fez com que as pessoas tivessem acesso a esses grandes arranjos através dos naipes do Bluebirds. Isso é o que eu assim, posso destacar, que foi um ponto muito forte de diferencial da banda na época, dos anos 79 e 80. Aqui, eu senti dentro da banda, o tempo que participei com eles no aniversário, no Teatro Amazonas, fui percussionista deles, e consegui ver músicos de muita qualidade. E também me encontrei com aquela situação da formação da agrupação, da banda, do grupo, do conjunto, que é realmente uma orquestra. E lá na minha terra isso funciona muito, esse tipo de big, de bandas assim, entendeu? E o repertório também, um repertório de boleiro, um repertório bem elaborado e tudo mais. E a estrutura musical parecida muito com a que a gente utiliza lá na grande banda. É uma banda de orquestra que a gente chama orquestra, lá, que a gente chama de orquestra porque tem metais, tem um naipe de metal, de saxofone, trombone, trompete, tem percussão dentro, tem baterista e tem os cantores, que são a parte da frente da banda. E Bluebird, assim, me surpreendeu muito essa experiência ali com o repertório e a qualidade da escolha do repertório internacional. Internacional a gente coloca os Fever, coloca várias coisas aí. E tenho entendido que é uma das primeiras bandas no Brasil nesse estilo, que criou esse estilo, e mais a influência muito no Amazonas, que na época me imagino que se tinham várias bandas que, se não me engano, era Embaixadores, Bluebird, e existia outra que no momento não me lembro, mas eram as bandas que eram ícone aqui na cidade, e nos grandes bailes eram contratadas e era bem valorizado essa parte musical, e o pessoal apreciava muito, né, no grande baile que acontecia aqui na cidade de Manaus. Eu cheguei já na época que já estava um pouco menos a influência, mas conta nas pessoas que participaram na banda, que eu integrei a banda depois, me contavam para mim que era fantástico aquelas épocas, as festas de máscaras, as festas no Rio Negro, que eram festas que eram da elite, não tanto da elite da cidade, senão que era aberto para o público, para todo o público, né? E tinha essa diferença dessas bandas que davam essa riqueza aqui no Amazonas. Então, para mim também foi um orgulho, uma emoção muito grande ter participado dessa apresentação do Teatro Amazonas com Bluebird. Bluebird se diferencia das demais bandas do Brasil e do Amazonas principalmente pelo tempo de existência. Ela vem do passado até os dias de hoje em atividade. Bluebirds era um nome feito, não é uma simples banda. Com a mudança nos modelos de conjuntos de rock ou baile show do final da década de 60 e começo dos anos 70, parecia que ela ia acabar. Mas não foi o que aconteceu, porque o nome Bluebirds era uma logomarca, uma marca muito poderosa. Houve pessoas que cuidaram desse nome. Uma delas foi o Sr. Adriano Bernardino, que sempre trabalhou no ramo do entretenimento e lazer, cinema, restaurantes, baile show, e que comprou o nome. Mais que isso, comprou um lugar na história dos anos 70, e tocou para o bem do grupo, um jeito empresarial de administrar, ou seja, tocou e levou o Bluebirds para frente. Eu acho que essa longevidade aí
é devido às pessoas que administraram, as pessoas que tomaram conta do Bluebirds, né? Que foi o Roberto Sagomes, né? E o seu Adriano Bernardino Filho, e mais o Roberto, que ficou com o nome até os dias de hoje, ficou tocando a banda até os dias de hoje. Então, essa longevidade é o próprio Roberto Sagomes, que manteve o Bluebirds. O Bluebirds teve um destaque assim muito grande, porque sempre foi uma banda que teve muito respeito pelos contratantes e teve sempre grandes músicos nas suas formações, músicos que se dedicaram ao grupo, cada um dando a sua parcela de colaboração e fazendo com que o grupo se destacasse, tanto com a escolha de repertório, como qualidade musical. E isso fez com que o grupo conquistasse as várias etapas assim, profissionais, né? Desde a parte de tocar nos balneários até os grandes bailes da alta sociedade de Manaus, né? Os aniversários dos clubes principais, e fazia um destaque muito grande em cima de um repertório que era sempre muito bem escolhido e que dava prioridade para a música brasileira, embora tocasse também grandes sucessos, que tocavam nas rádios, sucessos internacionais, mas com muito cuidado, com muita atenção, e também tinha uma coisa muito boa, que era a apresentação do grupo. O grupo se apresentava sempre bem vestido, com bons uniformes, e nos bailes principais a gente tocava de smoking, e isso fazia com que o grupo realmente se destacasse, teve uma presença muito grande no meio dos bailes e o respeito total dos contratantes dos clubes. Acho que foi a organização e respeito que a gente tinha com os contratantes. A gente, se tivesse que tocar um baile debutante, a gente preparava realmente uma valsa bacana para tocar, a gente preparava um repertório que tinha a ver com os pedidos, né, dos contratantes. Isso fazia com que a gente tivesse uma simpatia geral para que a gente fosse chamado para esse tipo de evento. E, por acaso, isso acontecia nos clubes da alta sociedade de Manaus. Acho que o Bluebirds se destacou muito porque participava tanto das festas da elite, como também de festas populares do interior do Amazonas, onde a gente viajava de barco, e tinha uma coisa bacana, que a gente chegava sempre tocando nas cidades, chegava tocando dentro do barco, e era uma coisa que tinha uma simpatia muito grande por parte do público, já que ia na festa de noite, o grupo já chegava tocando na cidade. Então tocava um pouco no porto de cada cidade, e tinha essa coisa assim de ter esse contato direto com o povão, e mostrar um pouco do nosso repertório de qualidade. Então, levar a boa música brasileira para esses locais do interior era muito, muito bacana, e uma influência muito forte do Bluebirds. De não só tocar os repertórios, na época se tocava muito discoteca, né? Então, e a gente chegava com músicas da Elis Regina, repertório de MPB de qualidade, João Bosco. Então, tocando coisas muito, muito bem elaboradas, com arranjos elaborados, e isso deixava o pessoal muito feliz de ter contato com esse repertório. Nós tínhamos um barco que transportava a gente quando a gente ia fazer os bailes no interior, como cidades como Itacoatiara, Maués, vários locais, Altais Mirim, né, do Amazonas. A gente era uma festa, porque o pessoal sabia que ia chegar a banda, então o porto da cidade ficava lotado para ver a gente chegar e tal. Eu tinha essa tradição, né, que o nosso líder, o Beto Sagomes, né, que é o guitarrista, organizava tudo direitinho para que a gente chegasse mostrando para o pessoal essa cultura um pouco mais sofisticada, eu diria, né, em relação à música que acontecia no Amazonas. Era muito bacana, né, porque a gente via totalmente que isso fazia diferença na hora da festa que ia acontecer à noite, né? A gente geralmente chegava de tarde ou de manhã na cidade, e aí, quer dizer, já fazia aquela meia propaganda, tocava assim 6, 7 músicas, alguma coisa assim,
e a gente via a diferença de público que iria nos assistir à noite. Então, a gente, tanto o povão mesmo, quanto o pessoal das outras sociedades das cidades, né? Os empresários, comerciantes, todos ficavam animados em ver que a gente levava um produto de qualidade musical. A formação podia ter uma base com 2 guitarristas, teclado, percussão, baixo, bateria e, em média, 3 sopros, né, e 2 cantores. Então não era exatamente uma orquestra? Não, era uma banda de baile mesmo. E essa formação de sopros variava. Às vezes podiam 2 sopros só, às vezes 1 só, mas tinha combinações, porque tinha também o trabalho do Tito Freitas fazendo as dobras dos teclados com os sopros. Então isso dava uma engordada no som da banda com a função dos naipes. Até eu chegar na banda, eu já tinha tocado em igreja também, né? Eu passei por um amigo meu me convidou para tocar numa igreja, porque tinha uma igreja de Santa Rita que ficava no nosso bairro mesmo. E eu fui tocar nessa igreja aí, mas antes de tocar, eu fui coroinha de igreja também. Coroinha de igreja. Eu fiquei praticamente quase um ano sendo coroinha de igreja, e depois compraram um órgão para a igreja. E aí eu vi o padre tocando, né? Eu ficava aqui do lado dele tocando. E aí eu percebi que tocava pra caramba e tal. Eu fiquei assim, olhando, poxa, toca legal e tal. E o padre falou, você sabe também tocar um pouquinho de órgão? Eu sei também. Aí comecei a tocar, aí ele gostou, aí ele falou, bom, a partir de hoje você vai ser o nosso organista da igreja. Aí foi quando pintou uma pessoa na igreja mesmo, que fez amizade comigo. Aí falou, rapaz, tem uma banda de baile aí que tá precisando de um cara para tocar teclado e tal, você não quer participar e tal? Aí foi quando parar na banda do The Bluebirds Band, que era a banda do Roberto Sá, que inclusive até hoje ele ainda tem essa banda. Tina Turner, tem vários outros cantores, Michael Jackson, né, todo o repertório, as músicas da SWAT, que inclusive era a música de prefixo da banda. Porque naquela época, a banda que tocasse, que havia aquela disputa, sabe? As músicas que a gente tocava, os caras de cara assim, se você tocar essa música é porque você é bom mesmo. Então tinha um desafio, né? De, olha, o cara tá tocando a música da SWAT, cara, aquele solo ali é difícil. Então a gente foi a primeira banda a tocar a música do filme, né? Do filme da SWAT. Olha, nessa época, a gente não tinha no grupo arranjadores ainda assim. Então o nosso trabalho era reproduzir os arranjos das grandes bandas brasileiras, os grandes arranjadores brasileiros, né? A gente copiava realmente os arranjos, escrevia em função do que já estava feito. E a gente só dava uma enriquecida, por exemplo, dobrava o naipe com a guitarra, fazia coisas com a guitarra, fazia com que soasse maior do que apenas 1 ou 2 sopros. Né? E nessa época, a gente realmente pegava os arranjos já prontos dos grandes arranjadores do Rio e São Paulo, que chegavam para a gente tinha acesso. E também dos músicos americanos. A banda tinha algo perfeito que naquela época pouca gente tinha condição de tocar no Brasil. Tinha um desafio para tocar a música da SWAT. Tinha muita metaleira, muito difícil. De fato, foi a primeira banda no Brasil a tocar. O envolvimento final com os instrumentistas e intérpretes do porte de Alcione, Emílio Santiago, Elza Soares, Arturo Sandoval e outros nomes da maior importância na música. É uma deliciosa aula de vida ao som de um instrumento cuja sonoridade tem impressionado a todos em todos os ambientes que tem frequentado. Naquela época, ainda na década de 1970, o carnaval em Manaus se resumia ao desfile de blocos de sujos, carros alegóricos, incipientes escolas de samba na Avenida Eduardo Ribeiro e aos bailes nos clubes. Mas, negócios à parte, a Bluebird se apresentava onde o cachê compensasse o trabalho dos músicos. E cada apresentação demorava 6 horas de marchinhas, frevos e marchas ranchos. Estes aconteciam por toda a cidade e a frequência era altíssima. No Nacional, quando ainda estava localizado na Saldanha Marinho e mesmo depois que a sede mudou para a Vila Municipal, União Esportiva Portuguesa, na Joaquim Nabuco, onde hoje está um dos prédios da Uninorte. E nos bairros, São Raimundo e Sul América, ambos no mesmo bairro. No Ipiranga, na Cachoeirinha, no terreno ao lado do cinema, e no União Atlética de Constantinopla, no Educandos, estes também sem saber o que é um baile de carnaval há muito tempo. Essa magnífica banda, uma das melhores bandas de Manaus, no comando do nosso amigo Roberto Sá, meu amigão,
ela fez parte da geração dançante, da geração que gostava de dançar. E eu participei de muitos bailes no Shake Clube, no Bancrévia e na União de Educandos, onde pelo menos umas 2 vezes a banda se apresentou no período que ela estava no auge. Além disso, eu fiz questão, num dos aniversários de Educandos, eu fiz questão de contratar a banda, que se apresentou magnificamente aqui em um dos aniversários. Eu não me lembro qual foi o ano, mas foi uma das melhores entre todas as bandas que se apresentaram nas noites, foram 5 noites de comemoração do aniversário de Educandos. Foi a banda que mais arrancou aplausos da multidão. E em vários carnavais de Educandos, nosso tradicional carnaval, que se transformou da mesma forma que essa banda é patrimônio cultural de natureza imaterial, o nosso carnaval também foi declarado patrimônio cultural de natureza imaterial. E várias oportunidades eu contratei a banda. E em uma delas, eu estou até lhe mandando imagens, que foi a última apresentação dela em nosso carnaval, que foi no carnaval, na 29ª edição, no ano de 2020, com o nome simbólico de Galinho de Educandos, tivemos a participação da famosa banda Bluebird. É uma alegria falar sobre a banda Bluebirds em seus 57 anos de contribuição para a cultura no nosso estado, aqui no Amazonas, na cidade de Manaus. Eu sou uma das pessoas que se beneficiou de poder tocar com esse grupo, em que participei lá em meados dos anos 1990, quando eu aprendi muito tocando com os músicos que faziam parte dessa banda. A banda sempre contou com os melhores músicos da cidade, e isso naquela época me ajudou muito a poder progredir na minha carreira musical. Sou muito grato à banda Bluebirds, desejo tudo de bom ao Beto Sá, do Bluebirds, o grande Beto Bluebirds, e que essa banda possa sempre continuar fazendo a cultura aqui no nosso estado. Um grande abraço. As bandas criadas a partir dos anos 60 eram bandas da moda do rock and roll. Beatles, Rolling Stone, Queen, os grandes cantores americanos, todos eles tinham um padrão musical idêntico, né? Era rock, era balada. E aqui no Amazonas, nós optamos por criar bandas cover, porque as bandas tinham festas a semana toda. A cidade estava efervescente, tinha clubes aí, mais ou menos 30, 40 clubes, que tinham atividade final de semana, meio de semana. Então, essas bandas cover, elas tinham que apresentar as músicas que estavam em sucesso nas rádios. Para fazer sucesso, nós tocávamos exclusivamente, nos 3 primeiros anos, músicas internacionais. Ninguém tocava música nacional, nem Roberto Carlos, nem Erasmo Carlos, ninguém. Só a partir dos anos 70 que nós começamos a abrir essa fase das músicas popular brasileiras, e que eram também rocks produzidos pelo Roberto, pela The Fever, várias bandas dos anos 60 e 70, que criaram a linguagem própria do rock brasileiro. Efervescente da cultura do Brasil, eles tinham condições de gravar em LP, CD, esse negócio aí. E aqui no nosso, nós não tínhamos essa tecnologia, não tínhamos recurso, nem forma de projetar uma banda autoral a nível nacional. Então a banda Bluebird começou em 67, ela continuou até hoje, por quê? Primeiro pelo profissionalismo da banda. É algo que nós aprendemos no início da banda com o Dr. Lúcio Siqueira Cavalcante. Lúcio Cavalcante, do Tenente Lúcio Hernani, foi o idealizador da banda Bluebird. Ele se uniu com o Chaim, que moravam perto na Joaquim Nabuco, o Ananias, Dibo, Cacau. Todos eles gravitavam ali no centro, e todos eles eram filhos de pessoas da alta sociedade. Então o Bluebird, na primeira fase do Bluebird, nós tivemos hospedado, ensaiando direto no Ideal Clube, coisa que nenhuma banda tinha esse produto na mão como nós tínhamos, porque nós gravitávamos
ali no Ideal Clube, Rio Negro Clube, nos clubes da alta sociedade. Então a banda Bluebird, pelo profissionalismo que nos passou o Dr. Lúcio, ele dizia pra gente, músico é um profissional como qualquer outro. Tem deveres, tem obrigações, tem que ser profissional, não pode chegar embriagado em festa, não pode chegar mal trajado. Quer dizer, nós tínhamos uma doutrina na banda e isso perdura até os dias atuais. Por que isso aí? Esse profissionalismo está vinculado justamente na gestão da figura da banda como um exemplo para as outras bandas, para a sociedade, né? A partir disto aí, nós, músicos, Bluebirds, mudamos 182 músicos nesses 57 anos da banda. Quer dizer, eu tive uma gama de profissionais músicos que hoje são pessoas da alta sociedade. 90% dos músicos que passaram pela banda concluíram nível superior fora da esfera da música. E 10% seguiram a carreira de músico militar, né, músico de orquestra. Quer dizer, tudo isso, a banda, ela tem essa capacidade social de agregar os valores musicais de um profissional de outra área, médico, advogado, engenheiro. Nós tivemos um deputado federal, Chiquinito Eras, prefeito de Rondônia. Quer dizer, a nossa banda é repleta de memórias que são importantes. E que isto daí, eu estou traduzindo tudo isso num livro da banda Bluebird. Banda Bluebird, História e Memória, 57 anos. Nós vamos dar à sociedade toda uma visão escrita do que foi a banda Bluebird, do que é a banda Bluebird. Aí me pergunto, por que o Bluebird ainda dura até hoje? Porque nós tivemos esse profissionalismo e a oportunidade de, em 75, ser fundado o Hotel Tropical Hotel, e nós ficamos no Tropical Hotel durante 35 anos tocando, até o fechamento do hotel. Com o Hotel Tropical, a fundação dele em 75, nós tivemos a oportunidade, pelo profissionalismo da banda, de fazer todos os eventos realizados dentro do hotel. Então, o Hotel Tropical é um patrimônio, né, que todo o Brasil queria conhecer e queria fazer eventos dentro. Congressos, formaturas, bailes de aniversário. Tudo isso aí era feito no Tropical, que era o local mais top que existia no Amazonas. Infelizmente, passamos 35 anos, o hotel fechou. Então, nós perdemos este cliente que nos deu um suporte financeiro, um suporte de gestão para que os músicos se formassem em outras atividades. E o profissionalismo da banda foi marcante para o Tropical. E o Tropical não botava outras bandas lá dentro, né, que não seja a banda Bluebird, por aquilo que a gente executava. Musicalmente perfeito, uma banda com músicas que não são nossas, não são autoral, mas em compensação são músicas que rodam em televisão, em rádio e tudo. Então todo mundo ouve e a banda tinha esse repertório, como tem até hoje, de 560 músicas catalogadas com arranjo, com tudo, para a gente tocar. Depende, quer dizer, do contratante, qual o estilo que ele quer que a gente toque. Forró, a gente tem forró. Pagode, a gente tem pagode. Então toda essa gama, quer dizer, musical que a banda tem, ela fez com que a gente perpetuasse essa longa vida de 57 anos na banda. A questão dos sopros dentro do repertório da banda se deu por dois fatores. Primeiro, nós precisávamos que tivesse dentro do nosso repertório músicas que requerem a participação de sopro. Bem, basicamente foi uma questão de necessidade de sobrevivência, porque todas as bandas da época, elas tinham uma formação Beatles, 2 guitarras, um contrabaixo, uma bateria, um baixo e vocal. Quer dizer, era uma formação padrão nas bandas de rock da época. Como nós estávamos feito como se fôssemos um hóspede do Tropical Hotel, nós tínhamos que ter uma diversidade de linguagem musical que requeria o sopro. Quer dizer, carnaval, réveillon, essas festas, essas atividades
festivas, elas requeriam que os sopros tivessem uma participação. Então, a partir dos anos 70, 75, nós começamos a introduzir o sopro na banda. Isto, quem ganhou foi a própria banda, porque você tinha, além da parte de harmonia, de vozes, os instrumentos, né, de sopro que dão uma qualidade fantástica no trabalho da banda. Então, a partir dos anos 70 que nós começamos a colocar o sopro na banda, cresceu muito mais a produtividade e a qualidade musical da banda Blue Birds. Bem, basicamente nós não tínhamos essa característica Ray Conniff. Nós botamos o Ray Conniff no repertório da banda após o ingresso dos sopros. Porque a Ray Conniff é uma linguagem musical americana que não requer poucas canções, geralmente são instrumentos, né? Então nós colocamos os sopros, mais os instrumentos de solo, teclado, guitarra, e passamos a executar o repertório Ray Conniff. Mas isto daí se prende basicamente na qualidade e na formação da banda já com sopro. Depois do Ray Conniff, aí veio diversificado, né? A banda teve que se adaptar durante esses anos todos às linguagens musicais que a imprensa, que a sociedade que divulgava. Então nós tínhamos que estar de acordo com o sucesso musical. Aí veio as bandas de forró, as bandas de pagode, samba enredo, coisa que era difícil. Samba enredo era difícil. Hoje o samba enredo faz parte de toda uma estrutura que você faz. Réveillon, Baile do Havaí, tem que ter o samba enredo. Quer dizer, a banda, ela diversificou em todos os sentidos, né, o seu repertório. Inclusive, nós tivemos a oportunidade de fazer eventos dentro do Tropical Hotel, promovido pela Moto Honda, quando a Moto Honda trouxe para o Brasil pela primeira vez o presidente lá internacional do Japão. Lá dentro do Tropical, a Moto Honda, eu tive que aprender e tirar músicas japonesas. Então são coisas, essa história da banda, que o contratante diz, não, eu quero que você toque 2 ou 3 músicas japonesas. Eu digo, me dê que a gente tira e toca. E isso nós fizemos, dentro do Tropical, para o presidente internacional da Moto Honda. Então a banda, ela tem toda essa virtude dela ser dinâmica, dela poder não só ficar presa a uma linguagem musical. Nós devemos agradecer a iniciativa do deputado Bosco Saraiva. Foi ele o autor da proposta de que a banda se tornasse patrimônio cultural de natureza imaterial do Amazonas. Ele, Bosco, muito vinculado às atividades artísticas, disse que o Blue Birds ainda não é patrimônio. E o Blue Birds precisa, porque já tem uma história. Ele fez a lei, criou a lei foi aprovada, e o Blue Birds se tornou, em 2018, patrimônio cultural de natureza imaterial do estado do Amazonas. Nada mais do que o reconhecimento da própria sociedade do nosso trabalho. Quer dizer, ser patrimônio cultural é uma coisa tão importante que eu não tenho nem palavras para traduzir isto por causa da importância do que é. Você é um patrimônio cultural de um estado. Hoje a banda, você vai no Teatro Amazonas, tem lá a placa de patrimônio cultural de natureza da banda, dentro do Teatro Amazonas. Então, ser patrimônio é uma responsabilidade muito dela continuar com todo esse profissionalismo, e a banda está em atividade como até hoje. Eu acho interessante, eu me vejo. Já. Quer dizer, eu acho importante isso, que são coisas que a nova geração, ela não vai ter capacidade de traduzir as músicas que nós traduzimos durante a nossa história toda. Porque hoje, os sucessos musicais, pouquíssimos são os instrumentos, pouquíssimos são as vozes, são músicas, né, todas tecnológicas, tecnologia digital,
bate-com para cá, bate-com para dizer. Musicalmente, essa nova geração, eu só tenho que dar para eles o conselho, para eles, quem tiver vocação musical, procurar uma escola de música, onde ele possa desenvolver a sua criatividade ou seu dom de músico e estudar para que consiga se formar a nível superior, ir para uma orquestra, e essa virtude dessa nova geração tem que ser exclusivamente daqueles que têm vocação musical. Porque não adianta você querer botar seu filho na escola de música se ele não tem dote, vocação para música. Ele quer ser médico, o pai, não, eu vou botar ele para ser músico. Ele não quer, ele quer ser médico. Então aquele que quer ser músico, ele já vem de berço. Então essa virtude, essa nova geração, se é que eu posso aconselhar a eles, que eles busquem o conhecimento, a teoria da prática musical para ter uma formação acadêmica. A banda, ela tem 3 tempos distintos, porque são 3 empresários que nós tivemos. Só. A banda teve Lúcio Hernani Cavalcante como fundador, idealizador e o primeiro empresário da banda. Ele ficou na banda durante 3 anos, mais ou menos. Saiu da banda, entrou o Dr. José Alci Barroso Braga, delegado de polícia, foi o nosso empresário durante o período que eles estudaram na Faculdade de Direito, até 1977, quando a banda, é o terceiro período da banda distinto, a banda foi vendida ao senhor Adriano Bernardino. A partir de 77, quem assumiu a direção de ser empresário na banda fui eu. E isso permanece até hoje. A banda teve 3 momentos distintos e que a história eu vou registrar justamente porque é importante dizer isso. São pessoas que se dedicaram à banda e que a história da banda está estritamente relacionada à vida deles e ao projeto de ter banda de música. E hoje, por exemplo, a banda com seus 57 anos, ela persiste em tudo aquilo que nós aprendemos nesses 3 períodos. Então, esta é a grande vitória da banda Bluebirds. Se gostou deste vídeo, deixe o seu gostei e não esqueça de compartilhar com seus amigos. Considere também se inscrever em nosso canal e acionar o sininho para futuras notificações. Agradecemos sua aprovação de nosso conteúdo. Até o próximo vídeo.